Só que o que as consciências me explicam sempre, olha que incrível, a gente existe dentro de uma densidade que é dual, bem e mal o tempo todo, ou seja, eu chamo isso de empurra e puxa da vida. Ora você é empurrado, outra hora você é puxado, por isso que eu chamo assim. O sistema é construído assim, as experiências são assim, a gente não experimenta só o lado bom das coisas, tem um lado negativo e positivo, e mais, é mais profundo. E aí eu fui entendendo essa visão de macro, quando eles falavam que tudo era espelhado, eu sempre ouvi isso. Gisele, é tudo espelhado, o macro é igual ao micro, o micro é igual ao macro, e eu, sinceramente, eu achava muito bonito, muito legal na teoria, mas entender, compreender é diferente de entender. E quando você compreende, é uma chave que liga, sabe? É um negócio que liga, assim, é diferente. E aí a consciência me explicou assim, olha que interessante, você é construída num corpo biológico, que é denso, sustentado por polaridade, aí eu fui entender que bem e mal, na verdade, é uma coisa cultural humana, né? Porque nós somos seres emocionais. Claro, a gente experimenta as coisas que são densas e colocamos o título de mal, né? E é natural que façamos isso. E eu me lembro de perguntar, qual é o envolvimento, por que vocês aparecem para nós? Né? Porque vocês têm a vida de vocês lá, o estilo de existência de vocês. E eu lembro de um ser que está comigo, que eu até hoje eu acesso, né? Eu tenho acesso, posso chamar que seria um mentor, que ele falou assim, nós fazemos parte daquilo que assemelha da sua espécie. E nós estamos conectados. E existe uma troca de aprendizado de nós e vocês. E lá na frente, você vai entender um pouco mais sobre isso. Tem muita coisa ainda para melhorar na tecnologia. Vocês vão ter um salto muito grande, isso já era 2000, né? 2001, 2002. Então vocês vão ter um salto muito grande naquilo que é a tecnologia de vocês e você vai conseguir entender muitas coisas. E ele me disse uma coisa interessantíssima. Existem coisas que você ainda não consegue compreender porque tem uma certa maturação daquilo que é o desenvolvimento da sua capacidade de entendimento, consciência, para entender. E o planeta também tem. Vocês têm uma malha, uma rede de informações que chega gradativo, conforme o percentual do total de consciências vai aumentando. E isso é gradativo, mas tem muitas coisas para acontecer aí. Vocês dão um jeito de passar o conhecimento adiante. E o conhecimento, ele é plural, ele é diversificado, porque ele precisa ser assim, e você vai entender mais pra frente, depois eu explico pra vocês o que é isso. E todas as verdades, todo o ensinamento, todo o entendimento, você vai encontrar em todas as civilizações. Só entenda as inclinações culturais. E se você prestar atenção naquilo que é o fundo, a essência, você vai encontrar. Aí eu lembro de começar a observar, né? Que, lógico, tinham nomes diferentes, atribuindo a deuses, a hierarquias diferentes, modelos diferentes de fazer as suas intenções, de fazer os seus cultos, de fazer as suas rezas, fosse o que fosse. Mas existia algo comum a todos, né? Que era aquilo que é a essência daquilo que a gente chama de Deus, matriz, fonte, início, ponto zero, arquiteto, né? Os nomes que a gente quiser dar. Eu lembro que ele me falou, o nome dele era um som, era uma frequência. E eu lembro até de cantarolar essa frequência quando eu queria chamá-lo. E ele começou a explicar para mim como as coisas funcionavam e por que essas coisas eram assim, como que eu tinha que fazer, como que eu ia ter o entendimento das coisas, como que eu ia conseguir as informações. Então eu ouvia ele cantava, falava uma frequência, eu entendia, traduzia como um funcionamento, e eu ia buscar isso, e aí o entendimento acontecia. E eu lembro de perguntar coisas, por que o conhecimento era diferente? Ele falava, são culturas diferentes, inclinações diferentes, tradutores diferentes, mas se você entender, existe aquilo que chama entrelinhas. E eu lembro de já ter visto isso na religião da minha mãe, né? De falar lá, de ver as entrelinhas, Deus escreve por linhas tortas, assim. Eu lembro de perguntar, ele falou exatamente, ele falou assim, olha, todas as culturas que existiram, todas as civilizações que existiram, elas sempre trouxeram os entendimentos que eles tiveram daqueles que os semearam. E uma coisa que é um código-fonte de vocês, algo que está marcado em toda a espécie, é passar o conhecimento adiante. Você nunca viu um disco voador lá de cima, não? Flávio, houve situações em que eu posso dizer para você que eu vi algumas coisas. A minha facilidade é mais com rastrear a consciência, rastrear os seres, né? Eu consigo sentir. O campo visual, a parte das naves, ou os equipamentos, as tecnologias, ela ficou mais fluido para mim nesses 2 últimos anos. Mas essa questão de sentir, sim, muitas vezes, inúmeras vezes. Inclusive, é até polêmico que eu vou falar, mas eu já vi pessoas no aeroporto que você sente que são híbridos. É? Sim. Isso aconteceu muitas vezes.
Isso aconteceu muitas vezes. Eu estava no aeroporto, eu vou contar a história para vocês, mas eu tenho isso eu tenho desde criança, essa coisa de sentir. Eu chamo de assinatura de energia para ser um nome mais fácil, né, de gravar. E eu não sei, eu brinco que cheira ao humano cheira humano. E quando tem outros DNAs ali misturados, são híbridos, dá para você sentir as faixas de frequência que mudam. E você sabe que você está perante uma pessoa que tem algum processo diferente ali, alguma hibridação, alguma coisa assim. Então, isso já aconteceu sim. Essa parte de consciências, ela também aumentou, e aí as consciências começaram a aparecer e dar menções de locais, planetas, eu sou de Órion, eu sou de Pleiades, e explicar que haviam vários planetas, várias estrelas, e que existir não era só em planeta, e que alguns deles não tinham corpos mais biológicos, mas que eles teriam condições, eles tinham equipamentos e tecnologias. Estou contando para vocês as coisas que não estou afirmando que sejam assim, mas eu estou contando para vocês como aconteceu comigo e como é o meu acesso e como isso se desenvolve comigo, né? Porque eu tenho certeza que tem muitos que têm coisas próximas, parecidas, e que não tem problema se a gente trouxer a nossa ótica, o nosso jeito de ver, sabe? Não é igual, porque nós temos inclinações pessoais, a gente tem aquilo que é o nosso modelo, sabe, de existência, o nosso modelo de personalidade, de cognitiva, de parte de tradução do nosso cérebro, sabe? Cada cérebro, cada mente funciona de um jeito e não é igual, né? E é por isso que a gente tem essa diversidade.